O domingo mais poderoso do ano inteiro está diante de você. Não um domingo qualquer, não uma data marcada apenas no calendário litúrgico, mas o domingo em que o próprio Cristo, ressuscitado e glorioso, abriu as comportas do céu de uma forma que nenhuma outra data possui. E a pergunta que precisa ecoar dentro do seu coração agora é esta: você sabe o que fazer com esse dom? Você sabe como aproveitar de verdade tudo o que Deus colocou disponível para você hoje? Porque existe uma diferença enorme entre passar pelo Domingo da Misericórdia e verdadeiramente entrar nele, entre ouvir falar dessa festa e ser transformado por ela. Entre saber que a misericórdia existe e permitir que ela desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você carrega no coração há tanto tempo. O Domingo da Misericórdia não nasceu de uma devoção humana. Ele nasceu de uma aparição, de uma mensagem direta de Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska, uma jovem freira polonesa que nos anos 1930 recebeu revelações tão profundas que a Igreja demorou décadas para compreender sua grandeza. Jesus lhe disse: quero que a festa da misericórdia seja um refúgio e um abrigo para todas as almas, e especialmente para os pobres pecadores. E foi o próprio Cristo quem escolheu o dia, o primeiro domingo após a Páscoa, o 8º da ressurreição, o dia em que a vitória sobre a morte ainda ressoa nos altares de todo o mundo. São João Paulo II, que canonizou Santa Faustina e instituiu oficialmente essa festa para a Igreja Universal, disse algo que deveria parar qualquer coração: não há nenhum abismo de miséria humana que seja mais profundo do que a misericórdia de Deus. Nenhum. Não importa o que você viveu, não importa o que carrega, não importa o peso que sente nos ombros quando acorda de madrugada sem conseguir dormir. A misericórdia de Deus é mais funda do que tudo isso, e é aqui que o Padre Pio entra. Porque ele não apenas conhecia essa misericórdia com a mente, ele a viveu com o corpo, com as chagas, com o sangue que escorria das suas mãos por mais de 50 anos. O Padre Pio carregava no próprio corpo os sinais da paixão de Cristo, e por isso compreendia como ninguém o que significa receber misericórdia. Ele dizia que a misericórdia de Deus não é uma ideia bonita para consolar os fracos. É uma força viva, ativa, que entra na vida de quem a busca com o coração aberto e muda tudo. Mas havia algo que o Padre Pio ensinava com uma seriedade quase aterradora. Ele dizia que muitos católicos deixam passar os dias de maior graça sem aproveitar nada, que rezam errado, ou rezam de forma mecânica, ou simplesmente não sabem o que fazer nos momentos em que o céu está mais próximo. E o Domingo da Misericórdia é exatamente um desses momentos, um portal, uma abertura sobrenatural que Cristo mesmo prometeu. E se eu te disser que o Padre Pio conhecia 3 orações específicas que devem ser feitas neste domingo, orações com um poder espiritual tão preciso que, quando rezadas da maneira correta, têm a capacidade de destravar bênçãos represadas, libertar almas do purgatório, romper correntes espirituais que prendem famílias inteiras e abrir caminhos onde parecia não haver mais saída. 3 orações que ele não apenas ensinava, mas praticava com uma intensidade que fazia seus penitentes saírem da confissão completamente transformados. Isso não é exagero, não é misticismo vago. É fundamento católico, enraizado nos sacramentos, nos ensinamentos dos santos, na palavra de Deus e na tradição da Igreja. E é exatamente isso que você vai receber hoje. O Padre Pio passou décadas no confessionário. Chegou a ficar até 18 horas por dia ouvindo confissões. Pessoas vinham de todos os cantos da Europa, esperavam dias na fila, dormiam nas ruas de San Giovanni Rotondo só para ter alguns minutos com ele. E o que elas encontravam não era apenas um sacerdote bondoso. Encontravam alguém que via além, que conhecia o estado da alma antes mesmo de ela falar,
que sabia, com precisão espiritual, o que cada coração precisava para se abrir à misericórdia de Deus. E em muitos desses encontros, especialmente nos períodos mais poderosos do ano litúrgico, o Padre Pio orientava seus filhos espirituais sobre como rezar. Não o que rezar, mas como, com qual disposição interior, com qual ordem, com qual intenção. Porque ele sabia que a oração mal feita é como uma semente jogada em pedra. A palavra está lá, o esforço está lá, mas o terreno não está preparado para receber. Hoje, neste domingo que o próprio Cristo escolheu como dia de misericórdia infinita, você vai aprender as 3 orações que o Padre Pio ensinava para esse dia. Vai entender por que cada uma delas tem um lugar específico na alma. E vai sair daqui com algo que não se encontra em qualquer lugar. Um caminho espiritual concreto, profundo e poderoso para entrar de verdade na graça deste domingo. Se o seu coração está pesado hoje, se você carrega uma dor que parece não ter fim, se tem alguém na família que você teme por quem reza sem ver resposta, se sente que algo está bloqueado na sua vida espiritual e não sabe o que é, este ensinamento é para você. O Espírito Santo não traz ninguém até uma mensagem por acaso. E você está aqui. Fique até o final. O que vem a seguir vai mudar a forma como você reza para sempre. A primeira oração, a oração da entrega total. Antes de qualquer coisa, o Padre Pio ensinava que nenhuma oração verdadeira começa com palavras. Ela começa com uma decisão interior. E a primeira oração que ele orientava neste domingo era justamente aquela que muitos católicos nunca aprendem a fazer corretamente. A oração de entrega total à misericórdia de Deus. O Padre Pio dizia algo que parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. A oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Mas ele completava esse ensinamento dizendo que essa chave só funciona quando a mão que a segura está aberta, não fechada. E uma mão fechada é aquela que ainda quer controlar, que reza, mas no fundo ainda confia mais no próprio esforço do que na graça divina. O Domingo da Misericórdia é o dia em que Cristo prometeu graças extraordinárias para quem se aproximar com o coração contrito e confiante. Mas a palavra confiante aqui não significa otimismo. Significa abandono, significa soltar, significa dizer a Deus, com toda a sinceridade da alma, eu não consigo sozinho, e eu sei disso. O Padre Pio orientava que esta oração fosse feita de joelhos, com os olhos fechados, as mãos abertas sobre o colo, como um gesto físico de entrega. Não porque Deus precisa ver a posição do corpo, mas porque o corpo educa a alma. Quando você dobra os joelhos, algo dentro de você também dobra. Quando você abre as mãos, algo dentro de você também abre. E a oração em si é esta, nas palavras que o próprio Padre Pio usava com seus filhos espirituais. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti como sou. Não como gostaria de ser, mas como sou. Com tudo o que fiz e deixei de fazer. Com tudo o que carrego e não sei mais como carregar. Eu não venho com méritos, venho com miséria. E é exatamente por isso que venho, porque Tu prometeste que a Tua misericórdia é maior do que qualquer miséria humana. Recebe-me, Senhor. Cura o que está partido em mim. Liberta o que está preso. Abre o que está fechado. E que a Tua misericórdia seja hoje, neste dia santo, a única coisa que me defina. Amém. O Padre Pio dizia que quando rezamos assim, sem máscara, sem performance, sem tentar impressionar a Deus com palavras bonitas, o céu se move. Porque Deus resiste ao soberbo, mas derrama graça sobre o humilde. E humildade na oração não é se diminuir, é ser verdadeiro. Depois de rezar esta oração, permaneça em silêncio por alguns instantes. Não pule para o próximo pedido. Deixe a misericórdia pousar.
O Padre Pio frequentemente ficava longos momentos em silêncio após suas orações pessoais, e quando perguntavam o que fazia naquele silêncio, ele respondia: "Estou escutando o que Deus quer me dizer." A oração não é um monólogo, é um encontro. É Matfriedenshin, a segunda oração, a oração pelas almas presas. O Padre Pio tinha uma relação com as almas do purgatório que poucos santos na história da Igreja tiveram, de forma tão concreta e visível. Ele não apenas acreditava nessas almas, ele as via, ele conversava com elas. Elas apareciam para ele pedindo orações, e ele intercedia por elas com uma dedicação que seus confrades descreviam como algo que ia além da devoção comum. Era quase uma missão paralela, invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. Ele dizia: "As almas do purgatório são as mais indefesas de todas. Elas não podem mais fazer nada por si mesmas. Só nós podemos ajudá-las. E quando o fazemos, elas se tornam nossas intercessoras mais poderosas no céu. E o Domingo da Misericórdia é um dos dias mais poderosos do ano para rezar por essas almas." A promessa de Cristo a Santa Faustina incluía graças específicas para os que neste dia buscassem a misericórdia divina, e a tradição espiritual católica sempre reconheceu que a intercessão pelas almas do purgatório neste domingo tem um peso especial perante Deus. Mas o Padre Pio ensinava que esta oração não pode ser feita de forma genérica, como quem lança uma rede no mar sem saber o que está pescando. Ela precisa de intenção, de presença, de amor concreto. Você não está rezando por as almas. Você está rezando por pessoas. Pessoas que um dia caminharam nesta terra, que talvez tenham sentado à sua mesa, que talvez carreguem o seu sobrenome. A oração que ele orientava para este momento era a coroa da misericórdia divina, mas com uma disposição interior específica. Antes de começar os mistérios, o Padre Pio ensinava a fazer uma oferta explícita. Colocar diante de Deus, em voz alta ou no silêncio do coração, os nomes daqueles por quem se reza, não com ansiedade, com confiança. E a oração começa assim, com esta oferta que ele mesmo usava: "Pai eterno, ofereço-te o corpo, o sangue, a alma e a divindade do teu amadíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Pelos seus sofrimentos, tem misericórdia de nós. Por sua paixão, tem misericórdia de nós. E neste dia santo em que tua misericórdia se abre de forma especial, peço que alcances com ela aquelas almas que mais precisam de ti. Especialmente aquelas da minha família, do meu sangue, daqueles que amei e que partiram. Que a tua misericórdia seja para elas hoje o que elas não puderam conquistar por conta própria. Amém." O Padre Pio dizia que toda vez que rezamos pela libertação de uma alma do purgatório, essa alma, ao chegar ao céu, se torna nossa intercessora para sempre. Não é um negócio espiritual. É a comunhão dos santos, funcionando da forma mais concreta e bela que existe. Você liberta, e quem foi libertado intercede por você, diante de Deus, por toda a eternidade. Se você tem alguém que partiu e pelo qual chora, se você carrega o peso de não saber onde está a alma de alguém que amou, esta oração é o gesto mais poderoso que você pode fazer hoje. E o Padre Pio garante, com toda a autoridade de quem conviveu com essas almas, que Deus ouve. A terceira oração, a oração de ruptura espiritual. Esta é a oração que o Padre Pio guardava para os momentos mais graves. Para aquelas situações em que a pessoa chegava ao seu confessionário e ele percebia, com seu dom de discernimento, que havia algo além do pecado pessoal agindo naquela vida. Uma opressão. Um peso que não era só humano. Uma cadeia que se repetia de geração em geração, de crise em crise, de doença em doença, como se algo invisível estivesse impedindo que a bênção chegasse.
O Padre Pio nunca tinha medo de nomear isso. Ele dizia sem rodeios que o demônio é real, que age de forma concreta na vida das famílias e que muitas pessoas sofrem sem saber que estão sofrendo por causa de uma influência espiritual que pode ser quebrada pela oração e pelos sacramentos. Ele próprio enfrentou ataques espirituais violentos durante toda a sua vida. Foi agredido fisicamente por forças demoníacas em sua cela. Acordava com marcas no corpo e, ainda assim, nunca recuou, porque sabia que a autoridade de Cristo é infinitamente maior do que qualquer força das trevas. E foi justamente dessa experiência de combate espiritual real que nasceu o ensinamento desta terceira oração. Uma oração que não é de súplica, é de autoridade. É uma oração feita em nome de Cristo com a intercessão do Padre Pio, para romper aquilo que está atado de forma ilegítima na vida do ouvinte. O Padre Pio ensinava que ela deve ser rezada com firmeza, não com arrogância, mas com a certeza de quem sabe que está amparado pelo sangue de Cristo. E ela é assim: Senhor Jesus Cristo, pelo poder da tua paixão, morte e ressurreição, e pela tua misericórdia infinita que hoje se derrama de forma especial sobre a terra, eu me coloco sob a proteção do teu sangue precioso. Renuncio a todo mal que possa estar agindo na minha vida, na minha família, na minha casa. Rompo em teu nome toda corrente de maldição, todo vínculo de opressão, toda influência das trevas que se instalou por meio de pecados meus ou dos meus antepassados. Pai Pio, que enfrentaste o demônio face a face e nunca recuastes, intercede por mim neste momento. Que a misericórdia de Cristo seja hoje o muro que nenhuma força do mal pode atravessar, e que a paz que o mundo não pode dar entre nesta casa e neste coração, agora e para sempre. Amém. Depois desta oração, o Padre Pio recomendava um gesto concreto: benzer a casa com água benta. Não como um ritual mágico, mas como um sinal sacramental de que aquele espaço pertence a Cristo. Percorrer os cômodos da casa, aspergindo água benta nos cantos, dizendo em cada ambiente que o sangue de Cristo proteja este lugar. Ele dizia que a água benta não é água comum. É um sacramental que a Igreja abençoa com uma oração de exorcismo e que, quando usada com fé, afasta as trevas com uma eficácia que muitos subestimam. Ele próprio mantinha a água benta em sua cela e a usava com regularidade, especialmente nas noites em que os ataques espirituais eram mais intensos. Estas 3 orações, feitas neste domingo com um coração aberto, humilde e confiante, formam um caminho espiritual completo. A primeira abre a alma para receber. A segunda liberta aqueles que dependem da nossa intercessão. A terceira rompe aquilo que impede a bênção de chegar. E juntas, elas colocam você exatamente onde Cristo quer que você esteja neste domingo da misericórdia, diante da fonte inesgotável da graça divina, de mãos abertas e coração livre. O Padre Pio dizia que a misericórdia de Deus não é uma recompensa para quem já está bem, é um remédio para quem está mal. E hoje, neste domingo, esse remédio está disponível de uma forma que não se repete em nenhum outro dia do ano. Você acabou de receber 3 orações que não são palavras vazias, são chaves. A primeira abre o seu coração. A segunda liberta quem você ama. A terceira protege o que é seu. Mas chaves só funcionam quando alguém as usa. O conhecimento sem prática é como uma vela apagada. Está lá, mas não ilumina nada. O Padre Pio repetia aos seus filhos espirituais com uma seriedade que ninguém esquecia: rezem, rezem sempre, e quando acharem que já rezaram o suficiente, rezem mais. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque somos nós que precisamos nos abrir. A oração não muda Deus, ela nos muda. Se você rezou essas 3 orações hoje com o coração presente, algo se moveu. Pode ser que você não sinta nada agora. O Padre Pio avisava que a graça nem sempre chega com emoção.
Às vezes, ela chega como uma paz silenciosa. Às vezes, como uma mudança sutil que você só vai perceber daqui a alguns dias, quando olhar para trás e entender que algo foi diferente a partir deste domingo. Confie. Esse é o ensinamento final do Padre Pio para hoje. Confie na misericórdia de Deus mais do que nas suas dúvidas, mais do que no que você vê, mais do que no que você sente. A misericórdia não falha, jamais. Se este ensinamento tocou o seu coração hoje, se inscreva neste canal agora. É aqui que você encontrará, toda semana, ensinamentos profundos como este, tirados da vida dos santos, da tradição da Igreja e da sabedoria espiritual que transforma vidas de verdade. E pense em alguém que precisa ouvir isso hoje. Uma amiga que está sofrendo, um familiar que está perdido, alguém que carrega um peso que não consegue nomear. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a maior obra de misericórdia que você pode fazer num domingo da misericórdia é levar uma palavra de luz para quem está no escuro. Deus vai recompensar cada gesto de amor feito neste dia. Não deixe essa graça passar. Hoje, eu te convido para um desafio de um único dia. Simples, poderoso e completamente transformador. Neste domingo, antes de fazer qualquer outra coisa, reserve um momento só para Deus. Pegue um copo com água benta, se tiver em casa. Se não tiver, use água comum e peça a Deus que abençoe aquele momento. Ajoelhe-se ou sente-se em silêncio e reze as 3 orações que você aprendeu hoje, uma após a outra, sem pressa, com o coração presente, com as mãos abertas. Depois, percorra sua casa em silêncio, cada cômodo, cada ambiente, e em cada um deles diga apenas isto: Senhor, esta casa é tua, esta família é tua, que a tua misericórdia habite aqui. O Padre Pio dizia que um único ato de fé feito com o coração inteiro vale mais do que 1000 gestos feitos por hábito. Não precisa ser longo, precisa ser verdadeiro. Ao final, anote numa folha de papel ou guarde no coração uma intenção. Apenas uma, a mais urgente, a que você carrega há mais tempo. E entregue essa intenção à misericórdia de Deus hoje, sem mais tentar resolver sozinho. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: aceito a misericórdia. Esse gesto simples é uma declaração de fé. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e perceba que você não está sozinho neste momento. Nunca esteve. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, hoje eu vim até ti não porque sou forte, mas porque estou cansado de carregar sozinho o que nunca foi meu para carregar. Vim porque tu prometeste que neste dia a tua misericórdia está aberta de uma forma especial. E eu escolho acreditar nessa promessa mais do que acredito no meu medo, mais do que acredito na minha dúvida, mais do que acredito no que os meus olhos estão vendo. Derrama sobre mim, Senhor, a tua misericórdia, sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que está partido e que eu não sei mais como consertar. Que o teu sangue precioso, derramado por amor, cubra cada ferida que eu carrego, as que aparecem e as que escondi fundo demais para mostrar a alguém. Pai Pio, tu que conheceste o sofrimento como poucos, tu que carregaste as chagas de Cristo no próprio corpo e nunca deixaste de confiar na misericórdia de Deus, intercede por mim agora. Apresenta ao Senhor o meu coração como ele é, com tudo que tem de belo e com tudo que tem de partido, e pede a ele que faça o que só ele pode fazer. Pai eterno, olha para mim hoje não pelos meus méritos, mas pelo rosto do teu Filho, e que a misericórdia que jorrou do seu coração aberto na cruz seja hoje a minha herança, a minha cura, a minha libertação e a minha paz. Amém.
Fique por mais alguns segundos em silêncio. Deixe esse momento pousar. Você fez algo importante hoje. Abriu a porta, e quando a porta se abre para a misericórdia de Deus, nada mais volta a ser exatamente igual. Que este domingo da misericórdia seja um marco na sua história. Que daqui para frente, quando você olhar para trás, recorde deste dia como o dia em que algo mudou. Porque a misericórdia de Deus não deixa ninguém igual. Ela cura. Ela liberta, ela recomeça. Deus te abençoe e que o Padre Pio interceda por você e por todos os seus, hoje e sempre.